Boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de abril, meio-dia, aqui na nossa live Conversa com Ganime. Também agora no podcast Conversa com Ganime, disponível no Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de podcast. Então, agora com vocês, se vocês não conseguiram assistir ou gostaram tanto da nossa live, também podem assistir no podcast. Isso é bom porque isso dá mais possibilidade de vocês participarem e também poderem ouvir quando quiserem, em casa, no transporte, não agora durante o coronavírus, mas em breve, fazendo seu exercício, cozinhando, fazendo o que vocês quiserem. Então, nossa live agora, Conversa com Ganime, vai estar disponível lá também. Mas também teremos coisas especiais para o podcast, só para o podcast. Então, em breve, novidades para vocês do Conversa com Ganime, no podcast Conversa com Ganime, disponível nas plataformas. Então, hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, falando sobre segurança pública, na verdade, sobre a atuação das forças de segurança aí durante o combate ao coronavírus. Nosso convidado, que é um exemplo nessa atuação, e também tem um nome muito peculiar e muito alinhado aqui com o novo, né? Então a gente daqui a pouquinho está aqui com o nosso convidado, deixa eu ver se ele já está aqui disponível. Opa, eu acho que é o nosso convidado aqui, está já aqui. Em instantes estaremos, já adicionei aqui. Opa, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Nosso comandante aqui, Major Novo, e novo não é novo de Partido Novo, gente. Deixando claro aqui que é o nome dele de verdade, sobrenome, né, Leonardo? Major, ou Major Novo, é, Bom dia a que todos. É um prazer estar participando aqui desse bate-papo, né? Primeiramente, é subcomandante, né? E o novo não é tanto de idade também, não, que eu já estou um pouquinho velhinho, né? Mas a gente está aqui à disposição para bater esse papo aqui e tirar alguns esclarecimentos aí para os seguidores. para começar, pedir para você se apresentar aqui para o pessoal, né? Já falou aqui rapidamente sobre o comandante, mas fala um pouquinho aí da sua trajetória, quem é você, não só na sua vida, mas também hoje, qual o papel que você cumpre, né? Subcomandante da onde, né? Que eu sei de onde Perfeito. é, mas deixar aqui para o pessoal saber. Atualmente eu sou subcomandante do Batalhão de Choque do Rio de Janeiro, né? Da PM do Rio de Janeiro. Eu entrei na polícia há 16 anos atrás, então recente, né? Eu gosto de dizer que eu sou um major recruta ainda, muito, muito moderno. A minha trajetória, ela basicamente foi feita dentro do BOP, por onde eu permaneci lá 10 anos, e agora eu recebi essa missão nobre de comandar o maior batalhão da polícia. Sou subcomandante, junto com o Coronel Batista, que também é oriundo lá do Batalhão de Operações Especiais. Estamos aí nessa dura missão. Fora da polícia, eu sou formado em Direito, né? Pós-graduado em Penal e Processo Penal e mestrando em Criminologia. E autor do livro Direito Operacional, que é um livro de direito voltado para policiais militares que atuam principalmente na ponta da linha. Mais ou menos isso. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre segurança pública, né? Sobre sua visão aí, sobre a sua experiência na PM, no BOP, no choque. Mas antes de começar a falar sobre isso, queria começar falando sobre o momento atual, né? Sobre o momento do coronavírus, o COVID-19, a Covid-19. Queria saber como é que está sendo a atuação, né, do choque e da PM de maneira geral e das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro, né, nesse momento que a gente está aí enfrentando, não sei se é a maior crise da história que a gente viveu, né, mas eu acho que se não for a maior, uma das maiores. E qual o papel, qual a relevância? A gente vê muito e ouve muitas pessoas falando dos profissionais de saúde pública, mas sem dúvida nenhuma também a equipe das forças, as equipes das forças de segurança têm um papel fundamental nesse momento também. É bem complicado, né? Porque é algo muito novo, né? E é o que eu gosto de dizer sempre: o que é novo incomoda. Filosoficamente falando, o novo incomoda bastante. A corporação ela tem se desdobrado de maneira, como sempre, né? Olvidando todos os esforços para essa crise. Porque, ao mesmo tempo, você precisa prestar um serviço fundamental, e segurança pública, recentemente, né?
se tornou um direito mais do que fundamental, porque sem a segurança pública atuando de maneira eficiente, os outros direitos ficam impossíveis de ser prestados, né? Então, por um lado, a corporação ela precisa manter esse serviço e preservar o seu efetivo. Então, essa dualidade ela é bem complicada. Mas a corporação, inicialmente, e aí é bom deixar claro que aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, né? E devido à minha experiência profissional, não falo em nome da PM, e por esse motivo eu estou paisano, estou na minha casa, no meu horário de folga. Eu não sou o Relações Públicas da corporação, apesar de fazer parte dela, deixar isso aqui deixar claro, mas a corporação ela vive nesse dilema, prestar um serviço importante e preservar a sua tropa. Vamos lá, algumas medidas foram fundamentais, né? A corporação ela vem se desdobrando de maneira muito satisfatória, adquirindo insumos, né? E isso é uma dificuldade muito grande. Se hospitais têm dificuldade de adquirir insumos, imagina a corporação. Mas isso vem sendo feito, máscaras, luvas, álcool em gel, materiais de detetização para alojamentos, ranchos e por aí vai. E eu acho que o mais importante disso, mudança de protocolos operacionais, né? Como o policial vai atuar, né, na rua, operacionalmente falando, nesse cenário, né? Nesse cenário novo, nesse cenário crítico, visto que o crime não para, o crime continua, né? Apesar de uma aparente redução dos índices criminais, o crime está aí, o criminoso está aí, e a polícia tem que continuar atuando. Então, como eu falei, insumos estão sendo adquiridos, os policiais, medidas administrativas estão sendo tomadas, obrigatoriedade de uso de máscara, de luva, detetização de viaturas, ranchos e alojamentos, né? Alterações de escalas de serviço, né? Alterações de escalas de serviço estão sendo feitas para tentar preservar a parte de policiais, vou falar isso especificamente do batalhão de choque, né? Além de suprir essa necessidade logística advinda das restrições, né? Vou te dar um exemplo aqui claro, quais limitações de deslocamento intermunicipais, o meu policial mora fora do município. Como é que é feito isso? Então, a corporação, mais uma vez, se desdobrando com os seus meios, ela disponibiliza transporte de determinadas cidades para o município do Rio, para que esse policial tenha condições de continuar prestando seu serviço. Entendi. Aqui a gente está aqui acompanhando a gente ao vivo, só para dar um oi aqui, e até para chamar o pessoal para fazer pergunta também, que daqui a pouquinho eu entro aqui com as perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Ó, tem aqui assistindo a gente a Rose Carmigani, desculpa se eu falei mal o nome, a Stephanie Lopes, tem a Angélica, a Marilu Costa, muita gente aqui assistindo a gente. Já abri aqui para pergunta, o Regis, Fabiano, Luciano, o Léo Zoriden, Luciano, já falei, a Ângela Leiras, Stallone, Arruda, Cris Ganime, minha irmã, um beijo para você. Angélica, já falei, André. Muita gente aqui assistindo a gente. Bacana. Ó, o Léo mandou um abraço para você, ó. Léo Soliden tá assistindo a gente aqui. Heloísa Lagrota também, amiga da minha mãe. Tatiana Lima Choque, Novo Rio das Ostras. Muita gente aqui. Thiago Esteves, Neuzinha, sempre presente também. Então, ó, pessoal, o pessoal que está já aqui, Adriano Lacrimosa, Sérgio Mendes, todo mundo que está aqui com a gente já pode ir mandando pergunta, fazendo aqui suas perguntas, que ao longo aqui da nossa transmissão, a gente vai fazendo as perguntas aqui para o Major Novo, a Yara Hakim, Fred Consentino, muita gente aqui, Bruno Bala. Bruno Bala aqui já fez uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar, então já vou colocar na frente. Como é que estão os índices de criminalidade durante a crise? Você falou, tem uma sensação que diminuiu, imagino que tenha tido alguma redução, mas os criminosos continuam nas ruas, né? E aí você falou bem que vocês precisam continuar atuando nesse momento. Queria saber se vocês têm números que mostram que reduziu, que não reduziu, como é que está a criminalidade nesse momento de coronavírus? Quando você vai falar de índice de criminalidade, os dados têm que ser consistentes, né? Para você dizer, afirmar, diminuiu, aumentou, numa proporção segura, né?
De fato, algumas pesquisas e os próprios índices no Rio de Janeiro diminuíram, sim, crime contra o patrimônio, os crimes conhecidos como crime de roubo de rua, seja roubo de veículo, roubo a transeunte. Eu dou exemplo, até atualmente o Batalhão de Choque está atuando na área do 15º Batalhão, Caxias, e os índices lá reduziram bastante, em torno de 25%, 30%. Agora, eu gosto de dizer, toda vez que estou dando aula para os meus alunos e falando sobre criminologia, eu digo que o Rio de Janeiro ele pode ser comparado com uma savana africana. O leão, né? No caso, a leoa está na rua, e é o criminoso, e a gente é a caça. O que eu gosto de dizer é o seguinte, essa redução, ela não significa intranquilidade, visto que, apesar da polícia estar na rua, e ela está diuturnamente, 24 horas por dia, a opção por ter menos gente na rua, e pouco especialista fala disso, é menor. Então, quando tem muita gente, o criminoso ele tem mais opção, vamos dizer assim, colocar entre aspas, de escolha, né? Então, assim, por isso que mais do que nunca, além das medidas sanitárias e de saúde, propriamente dita, as medidas de segurança também reforçam o quê? Fique em casa. Fique em casa, porque por mais que a polícia esteja atuando, e esse ano, assim, eu acho que é um diferencial, todos os índices de criminalidade baixaram, inclusive a minha especialidade, que é vitimização policial, os índices baixaram, mas o criminoso atua, então mais um reforço aí, fique em casa. Entendi. O Major, chefe Dani novo aqui, tá dando um parabéns aqui. É minha irmã, Sua não esposa? conta. É minha Sua irmã, não irmã? conta. Imaginei, com esse sobrenome aí, imaginei que fosse parente. Mas conta assim, poxa, se a gente não tiver o apoio da família, né, como é que a gente vai contar com o apoio dos outros? É isso aí, é bacana, bacana. Pergunta aqui também ligada a isso. O perfil do crime mudou? Tatiana Lima perguntou isso aqui. O crime ele vive em constante modificação, né? Então, assim, a gente vê alguns tipos penais, como, por exemplo, o estelionato, onde esse tipo de evento excepcional, ele cria, né? O criminoso ele é muito criativo, né? Então, ele acaba por criar novas alternativas, seja pela internet, golpe na internet, golpe no WhatsApp. Como as pessoas estão muito em casa, está aumentando muito a compra por esse tipo de instrumento, então o criminoso ele acaba, né, buscando novas ideias. Eu gosto de dizer que, infelizmente, é uma realidade, as forças policiais e as forças públicas estão sempre um passo atrás do crime. A gente precisa entender o que está acontecendo para aí tomar medidas, né, de repressão propriamente dita, né? Essa palavra muita gente critica, mas fato é esse. A polícia ela tem uma função preventiva e repressiva, né, a esse tipo de delito. Mas, assim, altera sim. O criminoso ele vive mudando as suas características, o seu modo operandi, né? E a população, assim como um todo, tem que estar bem atenta a esse tipo de mudança. Eu sabia que eu fui vítima, tanto usando o meu nome, quanto me ligando usando o nome de terceiros, me chamando para uma festa e pedindo meu e-mail, meu contato, para mandar um link para eu poder participar da festa. Fizeram isso antes da crise e continuaram fazendo agora, ou seja, eles não tiveram nem a criatividade de mudar o perfil do golpe, sabendo que agora não dava para fazer festa, né? Então, o criminoso, ele migra de modalidade criminosa, entendeu? Parte dele, ele migra. Então, aquele criminoso que está tendo algum tipo de... não está aferindo os benefícios ilícitos que ele costuma aferir de uma maneira, né, seja pela diminuição, o criminoso que comete furto no centro da cidade. Né? O furto no centro da cidade, o centro da cidade está vazio. Então, ele vai migrar de modalidade criminosa. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de situação, né? Crime é um fenômeno social horroroso, mas é um fenômeno social e a gente precisa entender isso. Agora, fazendo uma última pergunta ainda sobre essa questão da criminalidade, a Stephanie aqui Lopes perguntou se aumentou de fato o saque e roubo a mercados, supermercados, nesse período agora. Isso inicialmente foi uma preocupação, né? Não só a questão de saque a mercados, mas também a manutenção do fluxo de insumos para a cidade. Né? Vamos imaginar o seguinte, num momento desse, onde você precisa que esses insumos cheguem, né, à casa das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de ir buscar isso, essa interrupção desses insumos, né,
né? A estratégia utilizada em qualquer guerra aí que aconteceu foi interrupção de insumo, mais até do que o combate propriamente dito. Você teve que garantir. E a polícia, ela antecipadamente já tomou medidas proativas para segurar isso. Então, através do policiamento extensivo, do BPRV, que é o batalhão que atua em rodovias, o próprio batalhão de choque, realizando comboio, né? O RECOM, que é uma outra unidade de policiamento ostensivo, é extraordinário. Então, assim, essas unidades reforçaram não só, né, as estradas que recebem, que por onde esses insumos passam, porque roubo de carga poderiam acontecer, aumentar, além das unidades operacionais convencionais atuarem com vistas aos mercados. Isso foi uma medida proativa por parte da corporação, sim. E não teve incidência desse tipo de crime. Considerável, Entendi. né? Considerável. Você podia falar um pouquinho? Acho que muita gente não conhece o tamanho e a importância e a responsabilidade do choque, né? Do batalhão de choque. Eu mesmo, quando eu estive lá, eu fiquei assustado, impressionado com qual é a atuação e como ele tem envergadura dentro do Rio de Janeiro. Seria legal você explicar um pouquinho, não só o tamanho, você falou que é o maior batalhão, mas também qual é o papel do choque no dia a dia, não só agora durante a crise, mas no dia a dia da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O batalhão de choque, eu tive a oportunidade de servir lá no ano de 2012, ainda como capitão, e aí agora com a assunção do novo secretário, o Coronel Batista, que também é oriundo das operações especiais, me deu a honra de trabalhar ao lado dele nessa unidade que é a maior da corporação. Quando a gente olha batalhão de choque, a gente foca muito na questão do controle de distúrbio civil, que é a função precípua da unidade. Entretanto, como a criminalidade migrou, mudou o seu modus operandi, o batalhão de choque necessitou também de fazer essas alterações. Então, o batalhão de choque hoje ele exerce basicamente três funções, né? A primeira é o controle de distúrbio civil, como eu já mencionei. A segunda é o patrulhamento em áreas de alta incidência criminal. Então, normalmente, áreas onde o batalhão de área está tendo dificuldade devido à violência dos ataques, à alta incidência criminal, o batalhão de choque dá esse apoio. E o motopatrulhamento tático, que se divide em motopatrulhamento e escolta de autoridade, né? Atualmente, a escolta do governador é feita pelo batalhão de choque, a escolta de dignatários, né, sejam eles nacionais ou internacionais, também é feita pelo batalhão de choque. Então, é um batalhão que tem muitas atribuições, é um batalhão verdadeiro camaleão, né? Ele é um batalhão extremamente versátil, né? E tem atualmente nos seus quadros mais de 1.000 policiais. E aí é engraçado quando a gente fala isso fora do Rio de Janeiro, a gente trabalha num batalhão com 1.000 policiais, as pessoas se assustam, né? Porque comparativamente é uma unidade com efetivo muito numeroso. Com relação a... eu estive no choque, acho que 2 ou 3 vezes, né? Uma primeira vez para conhecer de forma institucional, mas outra vez para participar de uma atividade com a comunidade, né? Eu acho que era legal mostrar essa aproximação, né, da polícia, mas em especial do choque, com as comunidades, né? Claro que agora com a questão do coronavírus, imagino que elas tenham sido Sim. interrompidas, mas fala um pouco, o que vocês têm feito para fazer essa aproximação, né, com a população? Pô, bacana, Paulo. Isso é uma pergunta que daria uma nova live, né? Porque assim, a gente tem que desconstruir essa imagem de polícia repressiva, arbitrária e distante da população. O serviço policial é prestação de serviço à sociedade. Isso é fundamental. E aí, quando o Coronel Batista assumiu o comando da unidade, é um cara muito visionário, muito inteligente, preparado. Ele falou assim, ó, o momento de abrir, o momento é esse, abrir o batalhão para a comunidade. A comunidade precisa entender e ver o que é o batalhão de choque, conhecer a realidade do policial. Esse distanciamento da polícia para a sociedade, para os bancos acadêmicos, até por motivos históricos, isso tem que ser rompido, né? A polícia ela tem que estar aberta a críticas, sugestões, né? De toda a população. Então, nós realizamos uma série de trabalhos lá no batalhão buscando essa aproximação, né? Nós temos um programa muito interessante chamado SegPrev, onde a gente passa algumas
algumas orientações básicas para as pessoas se comportarem, né, na rua, evitando a possibilidade de ser vitimada. Nós temos programas de luta com crianças das comunidades em volta, buscando essa aproximação com o policial, eventos do tipo, acho que num você até participou, Rio Motoshock, onde a gente, por ser a unidade de motociclística da polícia, a gente abriu para todos os motociclistas, fazendo um evento de alto nível, mostrando a importância da segurança no trânsito. Então, assim, eu acho que passou do momento, e a polícia está fazendo isso muito bem, a gente vem evoluindo bem nesse sentido, de contato mais próximo com a população. A população tem que entender que a polícia está disponível. O lema da Polícia Militar é servir e proteger. Então, eu sempre digo que a gente não pode esquecer o que nos une, inclusive você, Paulo, a questão de servidor. Nós somos servidores. Essa é a palavra fundamental e tem que ser o norte da nossa atividade. Entendi. Isso é muito importante, né? Essa aproximação, acho que pelos dois lados. Como você falou, o papel do servidor público, que a gente tem que ter essa noção de que nós, né, eu como deputado, né, você como oficial da Polícia Militar, estamos aqui para servir a população. Até por isso eu estou há mais de um mês aqui em Brasília, né, não voltei para o Rio em momento algum, até porque se eu voltasse para o Rio eu estaria no Rio trancado em casa também. Aqui eu também estou trancado, mas eu estou indo com frequência para a Câmara, sempre que tem sessão, justamente porque eu entendo que o meu papel é esse, né? Então, no lugar de eu estar no Rio, podendo participar das sessões virtuais, eu preferi ficar aqui para estar mais próximo do trabalho, né? Justamente porque meu papel é esse. Meu papel é servir a população, ainda mais nos momentos de crise, né? Como o de agora. E a gente tem que ter uma consciência dessa muito, muito forte. O fato de você, na área de segurança, o pessoal da área médica, né, que está atuando muito de frente nesse momento de crise, a gente precisa entender que esse é o nosso papel. Quando a gente escolheu o nosso serviço, seja eu como parlamentar, você como policial militar, né, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estão se sacrificando mais até do que o normal, o dia a dia já é sacrificante, né, do policial, do pessoal da área médica, mas agora que a gente está precisando ainda mais desses profissionais, é o momento de sacrificar ainda mais, né? Assim, eu acho que você tocou num ponto que a gente não pode esquecer. Policial e profissional da área de saúde estão na vanguarda, estão na linha de frente no enfrentamento a essa crise. Imagine os policiais da área de saúde. Então, acho que nesse momento aqui, a gente tem que aproveitar para agradecer a área de saúde da PEMERGE, que vem atuando aí de uma maneira incansável, atendendo já as demandas oriundas da corporação, que não são poucas. O nosso hospital ele tem muita demanda, né, seja de vitimados por PAF, e mesmo assim a corporação, através da DGS, ela está se desdobrando para além das demandas originais, tratar os nossos policiais de Covid. Então, assim, esse exemplo ele é imparcial, apesar da minha esposa estar de plantão nesse momento, né? Mas é uma realidade. A pração ela se desdobrou, né? Ela se desdobrou para atender as demandas médicas da corporação, né? Dentro dos nossos. Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer muito aos profissionais de saúde, e os profissionais de saúde policiais, eu acho que eles têm a carga dobrada. Assim, fazer só um parênteses aqui, Paulo, é que eu não tenho rede social, entendeu? Eu não tenho rede social, descrição da minha atividade eu não tenho. Então, eu peço desculpa da minha atuação, porque é a primeira vez que eu estou participando de um tipo de atividade assim. Eu fiz o Instagram somente para participar, né, conhecendo a seriedade do seu trabalho, e acho que vale a pena aí essa observação, né? Ô Major, fica tranquilo que você está fazendo um papel muito bom aqui também. Então, acho que, na verdade, você vai ser convidado a continuar no Instagram, porque eu acho que você tem que fazer mais lives, não só comigo, com o resto da população, porque seu papel aqui está sendo muito legal. Obrigado. Ó, vou mandar um abraço aqui para um amigo nosso em comum, que está aqui assistindo a gente, dê um oi. Sim. Renato Carvalho,
tá aqui agora também, Pô, que acabou de, pô, que Santiago. acabou de dar um oi aqui pra gente. Também mandar um oi aqui para Sara Graziella, que acabou de bater palma aqui para sua fala, que é minha namorada, que está assistindo a gente aqui também. Bacana demais. Ó, meu xará Paulinho Aqui. Santiago também está falando que o Major está ótimo. Deve ser amigo, deve ser amigo. Assim, Paulo, eu acho que essa questão do coronavírus, e aí a gente precisa debater o primeiro passo, eu acho que é a maior polêmica que tem em relação a essa lei, né? E que é a Lei 13.979, que é a lei que regula, né, a questão excepcional. E aí eu acho que o primeiro parênteses que tem que ser feito é dar os parabéns para o nosso Congresso, porque essa lei foi aprovada em tempo recorde. Então, assim, eu gosto de dizer que algumas classes, né, elas são avacalhadas culturalmente. E nós fazemos parte de duas delas. É a polícia, né, e os políticos. E eu gosto de dizer, sempre falo isso para os meus alunos, que toda generalização é burra. A gente não pode generalizar. Né? Temos problemas? Temos. Nas duas classes, sim. Mas temos muita gente séria trabalhando. Então, quando a gente começa a generalizar isso. Então, essa lei, ela é uma lei, assim, bem polêmica, né? Por um simples motivo. Ela restringe direitos fundamentais das pessoas. O maior exemplo desse, o que está gerando a maior polêmica, é a restrição do direito de ir e vir. Fechamento de fronteira, fechamento de atividade. Né? E os dois termos que são muito polêmicos nessa lei é a questão do isolamento, né? E a questão da quarentena. O que é isolamento? O que é quarentena? O que é isso? E mais do que isso, quais são as medidas para que esses termos, que essas ações sejam cumpridas? Né? Muitas vezes as pessoas acham que a polícia vai fazer o cumprimento dessa ação. Mas eu gosto de dizer o seguinte, polícia ela não é onipresente. Polícia ela não Uhum. consegue atender a demanda da sociedade. Por um lado, nós temos medidas coercitivas, e aí a gente pode falar disso, são os crimes, né, possíveis de ser imputado à pessoa. Mas, por outro lado, eu acho que o mais importante é a questão de civilidade. É a questão da população entender esse momento crítico, abrir mão, né, de muitas vontades, né, atuais, né, porque é assim que vai resolver o problema. Eu não vou ter policial para botar em toda esquina, não vou ter policial para botar em todo posto de Claro. praia, para que impeça que as pessoas entrem. Eu acho que o diferencial nessa crise vai ser a civilidade, né? É a educação, é o comprometimento e a disciplina consciente, tão importante para a gente vencer essa crise. Claro. Major, eu não vou entrar aqui numa polêmica, porque de uma decisão ou de uma fala do governador sobre essa questão do direito de ir e vir, até porque você, como oficial da Polícia Militar, é subordinado, né, indiretamente ou diretamente ao governador. Mas eu vou perguntar sobre a Sim. atuação de vocês nessa questão do controle, né, das pessoas nas ruas, nas comunidades, né, Como é que está sendo esse trabalho? Né, independente do se deve ser rigoroso, como o governador está pedindo, ou se deve ser na questão da conscientização, como é que vocês estão atuando? Você falou, não tem como estar em todo lugar. Concordo contigo, a população tem que ter a consciência, isso é fundamental, e eu acho que é nosso papel como parlamentar, mas também como influenciador, né, nas minhas redes sociais e tudo mais, chegar na população essa conscientização. Mas eu queria saber como é que vocês, dentro da Polícia Militar, seja o Choque ou outras guarnições, como é que vocês têm atuado na conscientização ou no controle da população para evitar aglomerações e tudo mais? Tem. Eu acho que polêmica sempre é válida, né? Desde que você consiga discutir saudável, né? De uma maneira educada, de uma maneira com argumentos, né? Essa questão, ela é bem complicada, né? Ela é bem complicada, porque, como eu falei, você está com dois direitos em conflito, né? Que é a vida, mais importante no nosso ordenamento jurídico, e outros direitos fundamentais, eu citei um aqui, no caso, o direito de ir e vir, né? Eu acho que o direito penal, né, ele é o último rádio, ele é a última alternativa. Para que você comece a punir as pessoas, né, você tem que passar por uma série de medidas anteriores, como orientação, né, conscientização. Né? E aí, uma coisa que eu estava analisando aqui quando começou essa crise,
no âmbito do direito penal, se por um lado a gente está querendo desencarcerar, né, por outro lado a gente vai punir com medidas penais, inclusive algumas defendidas graves, né, que epidemia, que propagação de epidemia, coisa que doutrinariamente nem cabe, né? Então, assim, as medidas do batalhão de choque, que é uma tropa de intervenção policial, ou seja, nós atuamos normalmente quando o problema já está com um volume considerável, ela é para intervenção, né? E até agora a gente não teve que fazer nenhum tipo de intervenção de controle de distúrbio civil, né? E espero que continue assim. Mas as unidades convencionais estão atuando em nível de quê? De orientação, né? Nessa sequência que eu passei para você. Juridicamente falando, os especialistas defendem na responsabilização ou pelo crime de desobediência, né? E isso aí, eu acredito, tem que estar muito mais ligado ao isolamento, né? Porque desobediência de quarentena é algo complexo, né? Ou o crime de propagação de epidemia. Propagação de epidemia. Mas eu digo, exemplos pelo mundo, né, que deram certo e que funcionaram foi pelo viés administrativo, né, através de punições administrativas. Alguns países, né, implementaram multas pecuniárias. Eu acho que esse é o caminho. O direito penal, ele é, como eu falei, ele é a última alternativa. Eu acho que a gente tem como atuar, né, gradativamente. É um dilema do batalhão de choque, né, uso progressivo. Isso é importante, inclusive, no direito e nessa crise que a gente está vivendo hoje. Você entrou num ponto que eu concordo plenamente com essa questão dessa incongruência ou falta de coerência entre prender quem está na rua e soltar os bandidos que estão presos, né? E, inclusive, por conta disso, eu entrei, na verdade foi uma iniciativa aqui do Marcel Van Hatten, meu colega de bancada, mas eu assinei junto, um projeto de decreto legislativo querendo sustar uma orientação do CNJ que orientava aos juízes, né, do Brasil todo, dando a eles legitimidade para deixar em casa, sem critérios, os presos dos regimes aberto e semiaberto. Eu entendo que há casos, sim, que deveria ser essa orientação, né? Ainda mais a pessoa que está indo trabalhar, dependendo do tipo de crime, né, de menor potencial ofensivo, a pessoa está indo trabalhar, o lugar que ela trabalha tem potencial dela ser contaminada e levar aquilo de volta para dentro do presídio, eu acho que seriam os casos que você poderia estar flexibilizando a pena nesse momento, né, no sentido de deixar, de repente, a pessoa dormir em casa nesse período. Agora, tem bandido que é violento, tem assassino que está se beneficiando disso também. Por isso que a gente não é contra que caso a caso seja analisado e a decisão seja tomada de forma lógica e coerente, mas também não uma generalização como está acontecendo em alguns estados, né? Eu acho que é um tema que é bem polêmico, mas que eu acho que a gente tem que tratar de forma responsável, né? Não também de forma ideológica, tanto aqueles que acham que todos os bandidos têm que ficar presos e ponto, como também aqueles que acham que tem que soltar bandido porque bandido é vítima e não... acho que essa questão tem que ser tratada de forma técnica, ainda mais nesse Não, momento com de crise, né? certeza, porque bom senso é sempre a palavra, né, fundamental, seja na lei, seja em atos administrativos e na nossa vida no dia a dia. Você é aquilo, toda vez que você está conflitando direitos, né, e nesse caso a vida com a liberdade, né, você tem que entender o seguinte: a partir do momento que você preserva a vida, né, tirando o peso de uma possível contaminação, se o preso for de alta periculosidade, estará colocando em risco a todos que fazem parte da sociedade. Então, assim, isso tem que ser debatido. A polarização que ocorre. Opa, tivemos um probleminha aqui com o áudio do Major Novo. Leonardo, perdemos você aqui um pouquinho. Vamos ver se volta aqui. Acho que é um problema de conexão.
Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Opa, perdemos você, Leonardo. Major Novo, tá me ouvindo? Perdemos aqui o áudio do Major Novo. Opa, eu vou tirar você e colocar você de volta na conversa. Opa, vocês estão me ouvindo bem? Eu tirei aqui o Major Novo, ele teve um probleminha aqui, vou tentar trazê-lo de volta. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ouvindo agora? Ah, agora sim. Tá me ouvindo também? Consegue me ouvir? Beleza. Ok. Ação, né, da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, das Forças de Segurança, e agora a gente estava falando aqui um pouquinho sobre essa, essa questão de soltar os presos, né, que estão nos regimes aberto ou semiaberto, e o Major estava falando sobre essa questão de você não deixá-los na prisão sob o risco de contaminá-los ou que eles sejam vetor de contaminação dentro dos presídios, também com relação a eles estando na rua e sendo talvez até mais grave ainda, porque eles podem estar colocando em risco a população. Então, a sua fala interrompeu aí no meio, Major, se puder continuar aí sua linha de raciocínio, te agradeço. Sim. É, isso tem que ser muito criterioso, né? A gente sabe, aí como eu estava explicando, não existe, nesse momento não tem polarização. A gente tem que buscar as boas ideias, independente de onde elas estão surgindo. Porque o critério sempre tem que ser um critério técnico. Esse é o critério que tem que ser respeitado. Mas isso tem que ter uma ação muito criteriosa. Você liberar preso de alta periculosidade, você vai estar salvando a vida do preso, colocando a vida de toda a população, né? Então, assim, é fato, é uma experiência própria de quem está trabalhando há 16 anos na ponta da linha. Os índices de recidência são muito grandes no Brasil. E, além disso, o preso, quando ele tem uma liberdade, mesmo que seja provisória, né, ele não volta para o sistema prisional. Né? Diariamente, ele está aprendendo, repreendendo. Né? É o que o policial vive dizendo, e a gente tem que escutar, enxugando o gelo diariamente. Né? Então, assim, é importante que todo o sistema jurídico policial trabalhe junto nisso. Né? Não basta o policial falar, o policial prender, o judiciário soltar. Né? A gente tem que trabalhar em conjunto, né, na prestação do serviço. É o que eu chamo de regime jurídico policial brasileiro. Ele está diretamente conectado. Não é o juiz lá, o policial aqui. A atuação inicial do policial vai terminar no judiciário. Né? Então, isso tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, a gente nunca vai ser eficaz na prestação desse serviço de segurança pública. É simples, entendeu? Exatamente. Bom, quem não entendeu bem, peço desculpas aqui, estamos com um probleminha de conexão, né? Eu consegui escutar bem aqui a fala do Major Novo, e ele estava falando aqui da necessidade de entender, né, de fato, qual é o impacto das decisões para a população. Né? Não pode ser uma visão apenas teórica e muito menos ideológica. Né? Tem que entender qual é, de fato, o impacto disso para a população. Voltando aqui a perguntar, fazer mais algumas perguntas para o Major Novo antes de encerrar a nossa conversa, né? Que quem está chegando agora, quem não assistiu desde o início, Major Leonardo Novo é subcomandante operacional do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí aqui o pessoal está te elogiando, ó, o professor, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, um comentário aqui, que eu até ri na hora, né? Não estava rindo da sua fala não, mas eu li do comentário, que, deixa eu voltar aqui, o professor Marcelo Nogueira falou que o Major Novo é tão bom que derruba até a internet. É o peso dessa conversa aqui que está pesando tanto que a internet está ficando comprometida. Voltando aqui às perguntas, como é que é?
isso foi um grande mestre que eu tive no direito penal, então não conta, ele é parcial. Isso aí. Alguém perguntou mais cedo aqui na live como é que tá a questão das favelas do Rio. Não sei se você está acompanhando, eu estou um pouco distante, estou aqui em Brasília, mas imagino que mesmo que vocês não tenham tido ainda nenhuma operação ligada ao coronavírus, mas você está acompanhando, de fato, muita gente está falando, e eu vi isso também não só nas favelas, mas também nos bairros mais do subúrbio do Rio, né, que muita gente não está respeitando essa questão, muitas vezes até por necessidade, né? Quando eu falo que não está respeitando, não estou nem colocando em questão a razão da pessoa não respeitar. Estou colocando aqui que é um fato ou não, né? Essa pergunta das pessoas estarem indo para as ruas, né? Eu vejo que muita gente está precisando ir para a rua, até para conseguir ganhar o seu ganha-pão, né, Major? Eu queria ver como é que está isso, como é que vocês estão vendo isso no dia a dia, se vocês estão monitorando isso. Sinceramente, Paulo, eu não vejo por esse lado. Eu tive a oportunidade de Rocinha, as favelas que durante esse período eu tive a oportunidade de ir, as pessoas estão aderindo, sim, né, dentro do possível, né? Porque essa epidemia ela tem uma questão social muito grave, né? Uma coisa somos nós, né, que temos uma estrutura, que temos uma casa, que temos uma condição, né, financeira de se fazer, né, uma quarentena. E as pessoas que não têm, 6, 7 pessoas que moram num barraco do mesmo cômodo, como é que isso é feito? Então, acho que essa questão social ela é muito importante. Não é ideologia, não é nada disso. A gente tem que entender que essas pessoas não têm condições físicas, muito menos econômicas, de se colocar numa situação dessa. Então, assim, da minha casa, né, eu criticar quem deixa de fazer ou não é muito fácil. Então, assim, as poucas comunidades, né, que eu tive a oportunidade de ir durante esse período, as pessoas estão, assim, aquilo que eu falei, dentro do possível, atuando, né? Estão agindo, né, de acordo com as determinações e com as orientações do próprio Ministério da Saúde. Mas na prática é bem complexo, né? A diferença entre a teoria e a prática, quando a gente não tem condições mínimas de sociais, né, mínimas de sobrevivência, ficou muito difícil ser implementadas. Isso é fato, é uma preocupação, né? Saindo um pouco agora do momento atual do coronavírus, falando um pouco aí da segurança pública no Rio de Janeiro, né, que é um tema que é muito caro para nós, né? Você aí no dia a dia batalhando aí em prol da segurança pública no Rio, eu tentando fazer a minha parte, por mais que seja pequena, aqui no Congresso Nacional, né? E é um tema que, com certeza, ficou um pouco esquecido agora nesse momento de crise, não o papel das forças de segurança, mas sim a segurança pública, pela questão da saúde pública, mas é um tema que assim que a gente conseguir resolver os problemas atuais, a gente vai voltar com muita carga para isso, né? E eu queria ouvir um pouco, como é que você tem visto, né, a atuação, não vou nem dizer das forças de segurança, mas o que tem sido feito, né, nos últimos anos, último ano, meses, e que a gente pode fazer ainda melhor para que a gente reduza, de fato, os índices de criminalidade, principalmente as criminalidades mais violentas. Eu sei que se você for para países na Europa, para os Estados Unidos, né, batedor de carteira, furto, tudo isso acontece também em qualquer país do mundo. Mas o que choca mais no Brasil, o que choca mais na nossa realidade no Rio de Janeiro, são os crimes mais violentos, né? Assassinato, latrocínio, né? Inclusive furto, roubo à mão armada, né? A violência em si. Como é que você vê? Como é que a gente pode... você acha que está faltando ainda dentro do que está sendo feito e o que não está sendo feito para a gente conseguir melhorar esses índices no Brasil e no Rio em especial? Bacana, essa pergunta ela tem uma complexidade muito grande. Na verdade, assim, eu posso dizer que desde que eu entrei para a polícia, a instituição em si tem evoluído demais, né? Seja nas questões de formação, seja nas questões de nivelamento dos profissionais. É lógico que ainda tem um longo percurso pela frente. Os índices criminais, no Rio de Janeiro especificamente, vem reduzindo, né? Tiveram uma redução considerável do ano passado para esse ano, né? Especificamente o crime de homicídio reduziu bastante,
né? A minha especialidade, que foi minha tese de mestrado, que foi vitimização policial, reduziu mais de 30%, né? Isso é muito importante. Desde 95, né, da década de 90, a gente perdia mais de 100 policiais por ano. Isso é gravíssimo, né, por um simples motivo. Se o nosso policial está morrendo, imagina a população. Então, assim, isso é um bom sinal. Em contrapartida, os autos de resistência, né, os homicídios decorrentes de ação policial, aumentaram. E aí começa, em vez de a gente discutir esse assunto tecnicamente, a gente leva para o lado da bipolarização, do idealismo, e aí começa a surgir aquelas questões pouco técnicas, né, sobre bandido bom, bandido morto, e direitos humanos é coisa de... acho que a gente tem que discutir tecnicamente os assuntos. Eu acho que a melhoria dos índices de criminalidade como um todo passam por medidas de caráter técnico institucional, né, investimento, valorização das forças policiais, né, principalmente, né, e pela questão social, né? Isso aí também é fundamental. A desigualdade social fomenta o crime. Qualquer estudo sério na área diz isso. Então, quanto mais desigual for um país, a tendência de ter índices criminais altos é grande. Então, ou você atua nas duas frentes, né, dessa problemática, o início lá, que é a questão social, reestrutura familiar, né, educação de qualidade, e as próprias forças policiais, que são o serviço público que está mais disponível, né? Um estudioso do assunto sempre diz isso: a polícia é o bem mais disponível do Estado, é o mais bem disponível e presente do Estado na população, né? Eu gosto de dar o exemplo das UPPs, que hoje são demonizadas, né? As UPPs são demonizadas. A UPP não serviu para nada, não funcionou, não funcionou, vírgula. Enquanto elas estavam atuando, né, dentro das suas capacidades, com investimento, é só você olhar os índices criminais, redução de mais de 25% no índice de homicídio, né? E aí, eu te convido, não sei se você já foi, eu te convido para ir lá, que você visite a comunidade Tavares Bastos. É uma comunidade que é no pé do Batalhão de Operações Especiais. Essa comunidade, desde a implementação do BOP no ano de 2000, né, ela tem 0 de vitimização policial e 0 de letalidade policial, né? Então, assim, isso prova o quê? Que a relação entre polícia e sociedade, ela pode ser muito bem orquestrada, ela pode ser muito bem realizada. Está ali, o BOP provou isso para todos nós. Eu gosto de dizer que o BOP é a única UPP que deu certo. Mas aí eu te digo, por que essa comunidade ela tem esses índices interessantes? Porque com a presença da polícia ali, outros serviços de suma importância, como saúde, educação, conseguem entrar nessa comunidade. Então, é o que eu falo, a polícia é importante, sim, mas ela é simplesmente o início dessa virada, né? Agora, os outros serviços têm que chegar junto, porque senão a gente não consegue fazer uma mudança sólida, né? E é isso que é importante, né? Porque o índice criminal, ele oscila. Para a gente mudar isso de maneira consistente, é uma reforma bem ampla. Major, o Vitor Paiva, consultor, fez um comentário aqui: redução devido à atuação do ministro Moro. Eu não vou nem entrar diretamente nesse debate sobre a atuação dele ou não, mas fica sempre uma dúvida: quais foram os motivos que causaram a redução da criminalidade no Brasil no último ano, né? Principalmente as mortes violentas. Claro que são vários os motivos, mas a minha dúvida, a minha pergunta, baseada até nesse comentário dele, é qual é a relevância de fato, né? Tem uma atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da inteligência, da educação, de vários fatores na segurança pública. Mas qual é a relevância de fato na atuação tanto do Ministério, né, da Justiça, quanto também da Câmara dos Deputados, do Senado, ou seja, da atuação federal, né, nas leis e nas diretrizes em nível federal, o quanto isso impacta, né, no dia a dia de vocês e na redução da criminalidade? O problema, Paulo, ele é sistêmico, né? A gente precisa entender isso, né? Então, assim, de fato tem um impacto. Eu vou dar o exemplo aqui para você da atuação da intervenção federal no ano passado, que ela aportou financeiramente valores consideráveis, inclusive no próprio batalhão de choque, onde conseguimos, né, deixar nossa logística em condições aceitáveis de trabalho. Então, assim, de fato tem.
Agora, a gente tem que pensar, e aí é aquilo que eu falei, é um assunto para uma outra live, a nossa estrutura de polícia, entendeu? A nossa estrutura desse sistema, né? Porque a gente vê, e a gente sabe, isso é óbvio, que o sistema ele precisa estar integrado para ter eficácia, né? Só que ele não é integrado por diversos motivos, né? Seja por questões constitucionais, de pacto federativo, por exemplo, você tem uma polícia que é a polícia mais atuante, subordinada ao governador do estado, né? Seja por questões estruturais, o Brasil, junto com Guiné-Bissau, é o único país, são os únicos dois países do mundo que realizam um ciclo incompleto de polícia, né? Então, assim, são uma série de questões que tem que ser discutida, né? Mas é complicado você ver um policial militar pregando o fim do ciclo completo de polícia. Mas isso é muito óbvio, porque se você tem um ciclo incompleto, só o Brasil e Guiné-Bissau faz, o mundo inteiro está errado e a gente está certo, né? A integração da Polícia Federal dentro do sistema. A nossa Polícia Federal tem capacidade hoje de preservar nossas fronteiras, né? Não tem. O meu fuzil hoje, 90% dos fuzis apreendidos pela PM são de origem importada, né? Então, se esse sistema não tiver integrado, né, eu não vou conseguir nunca. Eu posso ter uma polícia federal de excelência, e a nossa Polícia Federal é muito boa, né? Mas se ela não estiver integrada com as polícias estaduais, inclusive com o município, com a atuação da Guarda Municipal, eu vou ter o quê? Um sistema onde cada um puxa para um lado, né? E isso é um problema, isso é uma discussão séria que tem que ser realizada, inclusive em nível de Congresso Nacional, né? Sem o quê? Sem ideologia, sem pessoalidade. Ah, não, eu sou da Polícia X, eu vou puxar para a Polícia X. Não, a gente tem que discutir isso de maneira séria, técnica, acadêmica, escutando os especialistas, escutando os policiais das suas diversas áreas, né? Tem que discutir isso, porque é aquilo que eu falei, o que nos une é uma coisa só, todos nós somos servidores, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, ah, não, vamos resolver o problema, vamos desmilitarizar a polícia. Isso resolve o problema? Isso resolve o problema? Né? Acho que tem coisas muito mais complexas antes disso. Nós temos exemplos de polícias militarizadas pelo mundo que são muito eficientes, né? Então, a questão de discussão de militarização, ela é muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. Não, vamos lá, a gente vai desmilitarizar a polícia porque o serviço vai ser melhor prestado. Beleza, vamos debater isso. Agora, só a desmilitarização resolve? Eu acho que é complicado você atuar nisso. Acho que o importante é a integração, né? Integração é fundamental. E integração com muitas instituições é algo complexo, algo bem complexo. Major, aproveitando aqui, ó, Capitão Derrite, meu colega deputado federal, apareceu aqui na live. Obrigado pela presença. Ele fez um comentário aqui, ó. Grande Novo visitou-nos na rota em 2012. Você teve, acho que lá em São Paulo. Aprendi muito com eles. E eu aprendo muito com ele hoje em dia, na Câmara dos Deputados. E ele fez um comentário aqui, que até era uma pergunta do Bruno Bala, e você já entrou nesse tema, algumas pessoas estão perguntando também, o que seria esse ciclo completo, né? A Juliana Schwery perguntou o que é o ciclo incompleto, e o Derrite lembrou, né? Eu ia falar sobre isso, mas aproveitando aqui a presença dele, né? Tem uma comissão especial, que não por acaso eu sou o relator dessa comissão especial, que trata do poder de investigação de todas as polícias, né? Ou do ciclo completo de polícia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você já deu uma pincelada rapidamente, saber sua opinião sobre esse tema e aproveitar, de repente, para você explicar aí para a nossa convidada aqui, a Juliana Schwery. Um abraço aí, Derrite. O ciclo... Vamos para o ciclo incompleto, né, que é o ciclo que acontece hoje no Brasil, onde você, durante o sistema persecutório penal, né, lá no início lá, da notícia crime até o final do julgamento, vamos falar assim de maneira bem óbvia, você tem mais de uma polícia atuando. Então, você tem a polícia ostensiva, que é a PM, geralmente, né? A PRF é ostensiva e a Polícia Federal é uma polícia híbrida, ela é ostensiva e é a única polícia híbrida do sistema. Você tem uma polícia, né, que se depara, na maioria dos casos, com a ocorrência, com o fato criminoso, fato delituoso, e chame do jeito que vocês acharem melhor, e ela tem que passar toda essa informação para uma segunda polícia. Isso é complicado, né? É complicado porque você tem duas polícias de estrutura completamente diferente, né? De princípios, de até atividades diferentes.
atuando dentro da mesma atividade. Uma saída, né, interessante é o termo circunstanciado, né, para os crimes de menor potencial ofensivos previstos na Lei 9.099, a própria Polícia Militar já realizar. Em termos práticos, você como cidadão tem um crime, né, na rua. Você, com o TCO, com o termo circunstanciado, aquele problema vai estar resolvido ali administrativamente. Você depois só tem que se apresentar no judiciário. Atualmente, sem essa resolução, essa vítima ela tem que ser encaminhada para a autoridade judiciária, que é o delegado. Então, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo considerável. A viatura ficar presa na delegacia, são argumentos muito debatidos aí. O que eu quero deixar claro é que eu sou major da Polícia Militar. Então, assim, e eu trato isso aqui não como major, como técnico. Isso é inviável, isso não funciona. O mundo não faz assim, o mundo não atua. Portugal, por exemplo, que é onde eu estou fazendo o meu mestrado, são polícias, né, diferentes, uma militarizada, as duas são militarizadas, mas uma é civil, a outra é militar. Qual foi a solução encontrada em Portugal e na Espanha, inclusive? Divisão territorial. Não tem como fundir as polícias. Não tem como... Vamos fazer o quê? Vamos dividir territorialmente. Uma polícia exerce a função completa numa área, uma polícia exerce a função completa em outra área. É o que eu concordo e o que eu entendo que seria uma boa resolução para o nosso problema. Mais uma vez, deixando claro aqui, não estou defendendo a minha função. Major da Polícia Militar, eu pretendo ser major, se tudo der certo, ser tenente-coronel, coronel, a vida inteira. Não tenho intenção de prestar concurso para outro lugar, gosto muito da minha instituição. Mas isso é uma questão de avaliação técnica. Basta você ver, comparar com os outros lugares do mundo. Major, muito obrigado. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. 1 hora aí de live, 1 hora de conversa. É o limite aqui até do Instagram. Pedir para você falar aí suas palavras finais aí, 2 minutinhos aí para você falar um pouquinho, passar uma mensagem para a população também, para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Agradecer a oportunidade, né? Estava bem receoso, porque, como eu falei, eu não opero nas redes sociais, por questões pessoais e profissionais, mas conhecendo a seriedade do seu trabalho, eu não pude me furtar a estar aqui, acredito eu, somando em alguma coisa. Dizer que a gente vai passar por isso, né? Isso é uma crise que a gente vai superar, mas com o apoio de todo mundo. Chegou a hora da gente mostrar o quanto o brasileiro é unido, enquanto o brasileiro é comprometido, e dizer que a Polícia Militar não para. A Polícia Militar não vai parar, a Polícia Militar ela vai continuar servindo e protegendo a população, né? E por mais que eu esteja falando de caráter pessoal, né, a corporação está se esforçando, como sempre, ao máximo, né, a manter a prestação de serviço num momento tão difícil, né? E as medidas estão sendo muito bem adotadas, muito bem tomadas, porque a gente sabe da importância da nossa atividade. É o que eu gosto de dizer, sem segurança pública, a gente não tem nada, nada funciona. A escola fecha, o mercado fale, né? E as pessoas perdem o que tem de mais importante, que é o direito de ir e vir. Paulo, é isso, cara. Espero aí, peço desculpa por qualquer colocação que tenha, mas eu acho que é importante a gente discutir assim, a gente debater com educação, né? E todos caminharem a um objetivo comum, tá? Muito obrigado, Leonardo. Fosse honra. Não, desculpa, te cortei. Fosse honra, Caveira. Fosse honra, Caveira. Isso aí. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Major Novo, subcomandante operacional da Batalha. Obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. O Casal Alfa está pedindo aqui para você mandar um abraço para a turma de 2004, para a turma, cadê? Fúria 2004. Manda aí o seu abraço. Melhor turma da história do CFO. Mais uma vez, estivemos aqui com o Major Leonardo Novo, subcomandante operacional do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma conversa muito boa. Falamos sobre diversos temas, coronavírus, como as forças de segurança estão atuando aí no combate ao coronavírus. Essa live também sobre ciclo completo de polícia, sobre segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Essa live fica salva aqui no Instagram por mais um dia, 24 horas, mas ela vai estar em breve também no meu YouTube e também no podcast, que vocês podem ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, por outras plataformas. Obrigado, Major Novo, mais uma vez. Obrigado, Leonardo, mais uma vez.
uma honra tê-lo aqui comigo. E vamos em frente e conta com a gente na Câmara dos Deputados e também como pessoa física aqui, com o amigo Paulo Ganimi, Paulo Gustavo. Tamo junto aí. Um abração para você, um Valeu, abraço para irmão. todo mundo.